A paz de nosso Senhor Jesus. Continuando com exemplos de fé. Hoje está na 8ª parte. Amém? Nós vamos para o versículo 17, 18 e 19, que fala assim: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Glória a Deus, aleluia, pela palavra do Senhor. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. O patriarca já tinha dado uma grande prova de fé ao deixar sua pátria e peregrinar por tanto tempo em busca da terra prometida, Canaã. Ele também havia aguardado por quase 25 anos o cumprimento da promessa do Altíssimo em lhe dar uma descendência numerosa. Esse pacto divino iria se cumprir no único filho que Abraão teve com Sara. Por isso, seu maior testemunho de fé, digno de um novo registro neste texto, acontece quando ele obedece à ordem de Deus em sacrificar aquele que não era apenas o filho que tanto amava, mas também a realização do seu sonho e a garantia da sua posteridade. Sem Isaque, o nome do patriarca seria extinto. Porém, Abraão cria que das cinzas o Senhor traria seu filho de volta à vida. Por isso se submeteu inteiramente à voz divina e foi mais uma vez aprovado por ele. Com essa atitude, o patriarca mostrou o que Deus faria com o seu próprio filho. Ou seja, o gesto de Abraão tipificou o sacrifício do Senhor Jesus, que ocorreria muitos anos depois. Portanto, a fé de todos é colocada à prova, pois o Todo-Poderoso requer de nós lealdade, a ponto de sacrificarmos aquilo que mais consideramos em prol dele. Com isso, aprendemos a nos desprender de tudo e de todos para vivermos na dependência de Deus e nos livrarmos das amarras que limitam o seu poder em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você vê que pela fé, Abraão iria cumprir o que Deus pediu para ele, que seria o quê? Fazer um sacrifício com Isaque. Ele iria fazer esse sacrifício e ele iria entregar de volta para Deus o que era de Deus, que significa Isaque, que era a promessa que Deus tinha feito. Ele acreditava que Deus iria providenciar de alguma outra forma a promessa que ele fez dele ser pai de grande nação, mesmo com a morte do filho dele. Ele não sabia como Deus iria cumprir, mas ele sabia que Deus iria fazer. O formato como Deus se faria, ele não sabia. Mas ele acreditava que Deus saberia como fazer. É isso que Deus quer de nós. É essa prova que nós temos que dar para Deus. Que nós não sabemos como Ele vai fazer, como Ele vai cumprir as promessas dEle em nossa vida. Mas a gente acredita firmemente, fielmente, que Ele irá cumprir. Se a gente usar a nossa fé do mesmo modo que Abraão usou a fé dele, quando ele foi levar Isaque para poder oferecer a Deus, nós conseguiremos ser aprovados por Deus como Abraão foi. Deus nos testa, gente, todo santo dia. Nada acontece em nossa vida sem a permissão de Deus. Então, uma coisa você tem que ter na sua mente e no seu coração. Qualquer provação que eu estiver passando, qualquer prova, deserto, vale que eu esteja passando, você esteja passando, é com a permissão dele, de Deus. Então, nós temos que usar a nossa fé para vencermos qualquer tipo de prova que Deus está nos dando. E temos que ter fé que as promessas dele irão se cumprir em nossa vida. Não sabemos quando e nem como, mas irá cumprir. Amém? Que Deus te abençoe.